A gente continua falando um pouquinho que tem bastante a ver com alimentação, sabia? Bastante mesmo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatite de contato alérgica surge após repetidas exposições a um produto ou uma substância. A reação alérgica costuma surgir de 24 a 48 horas depois da exposição. O teste de contato é considerado o exame mais eficaz para o diagnóstico da dermatite de contato alérgica. Para falar sobre esse assunto e mostrar pra gente como é que ele é aplicado, eu recebo aqui na nossa casa a médica alergista e imunologista, a doutora Renata Frigi. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Quando a gente fala de alergia, ainda mais agora que as pessoas estão conseguindo identificar mais, né, a diferença de intolerância e de alergias, por exemplo, acho que todo mundo fala assim, eu tenho alergia disso, eu tenho alergia daquilo. Aí você pergunta, mas já fez teste? Isso, exatamente. É bem isso, não é? Existem vários tipos de teste que a gente pode fazer. Dependendo do tipo de alergia, o médico aplica um determinado tipo de teste, né? E muitas pessoas têm alergia? Sim, e a quantidade de alergia está aumentando muito nos últimos anos, né? Eu vejo que mesmo no consultório a gente está tendo cada vez mais pacientes pela modernidade do mundo, tanto das substâncias químicas que estão sendo encontradas nos produtos, quanto das substâncias químicas nos alimentos que a gente acabou de ver agora com o doutor, né? Exatamente. Exatamente. É difícil, porque tem muita gente que fala assim, mas eu sempre comi isso quando era mais novo e agora eu como e me dá alergia e eu passo mal. Isso. É um pouco disso também, né? Os aditivos alimentares que estão surgindo, né, nos últimos anos, conservantes, eles fazem com que tenha mais a indução de alergia alimentar. O que é o teste? Conte pra mim. Então, o teste de contato, ele é mais pra gente ver alergia de contato, a produto químico, tá? Então, geralmente o paciente chega no seu consultório, dependendo do tipo de a queixa do paciente, a gente vai gerir qual é o tipo de teste que a gente vai fazer, tá? Hoje a gente vai falar de teste de contato, que geralmente é para substâncias químicas, substâncias que estão em shampoo, amaciante, detergente, maquiagem, batom, esmalte de unha, bijuteria, exatamente. Tudo isso é o que a gente vai tentar descobrir se a reação do paciente é uma reação alérgica ou só irritativa, né? Porque existem alguns tipos de dermatite de contato que pode ser alérgica ou irritativa. E qual que é a diferença entre elas? A dermatite de contato alérgica, o teste de contato ele é positivo. Tá? Então o paciente chega com uma queixa e fala assim, doutora, eu usei uma tintura de cabelo, tem até um exemplo ali, tá vendo? É o pescoço de um paciente, a orelha também está acometida. O paciente geralmente leva uma foto, olha aquela outra ali, e fala, doutora, eu usei uma tinta de cabelo e aconteceu isso. Você fala assim, bom, então essa paciente, ela pode ter tido uma reação alérgica a alguma coisa. Essa foi super interessante, essa é uma foto da internet, mas eu já tive uma paciente igual, semelhante, que é a tintura de cabelo. Tintura de cabelo. A minha paciente fez um angedema, que a gente fala que é uma reação grave, né? A alergia na boca, no olho. Então, quando você suspeita de uma alergia, uma dermatite de contato alérgico, onde o exame vai dar positivo a alguma coisa, você vai descobrir qual é a substância química que a paciente tem alergia. E aí é para isso que serve o teste, para você descobrir qual é o tipo de substância. Porque ela vai identificar que usei é isso, só pode, né, de repente ser isso, ou não. Isso. Ali, por exemplo, pode ser uma tintura de cabelo também, entendeu? Porque tá pegando bem essa parte aqui da testa, da lateral da testa do paciente. Então, você vai falar assim, olha, você tem alergia a tal substância química na tintura de cabelo. Então, as próximas tinturas você vai ter que usar tintas que não possuem essa substância. Para isso que serve o teste, para identificar o que o paciente tem alergia, né? Para ele saber o que ele pode e o que ele não pode usar. E para ele começar a ler rótulos, né, doutora? Isso. Igual os alimentos, né? É exatamente isso, essa é a intuição, né? Esse é o intuito do nosso teste, entendeu? Você identificar o que faz mal para o paciente. E como que é feito esse teste, doutora? O teste é feito com câmerazinhas assim, A gente tem um monte de substâncias químicas, então a gente tem geralmente padrões de substâncias, né? A gente tem mais ou menos a substância padrão e cosmético. Na verdade, a gente tem várias baterias de teste, que a gente diz que são baterias, então dependendo da queixa do paciente. Tem bateria cosmético, se for você suspeitar que é um cosmético padrão. Bateria só para medicamento, a gente já achar que o paciente teve uma alergia a medicamento, a gente pode fazer também. Aí são substâncias específicas de cada bateria, né? Tá. A gente tem para série unha. Então, quando o paciente tem uma queixa de dermatite de contato ou nas mãos ou em região de olho, pescoço, perilabial, você pode suspeitar de uma alergia a esmalte. Você usa substâncias que estão no esmalte. Então, nem sempre a pessoa que tem alergia ao esmalte vai ser só nas mãos. Não.
Não, isso aí que fica grande dúvida dos pacientes. Eles falam assim, doutora, eu tô com uma alergia no olho, na pálpebra geralmente, tá coçando, geralmente perilabial, ao redor da boca e no pescoço. Aí eu falo assim, você usa esmalte? Aí você começa a pensar, né? Usa. Geralmente o paciente está com a unha pintada. Você fala, quanto tempo? Qualquer tipo de esmalte. Fala, vamos fazer um teste para esmalte. Geralmente vem positivo. Que interessante. Então a gente tem várias baterias que vão ser usadas de acordo com a clínica do paciente, de acordo com o que ele está dizendo para mim, o que acontece, de acordo com a região do acometimento, entendeu? O pescoço, couro cabeludo, pensa em shampoo. Ou eu usei uma tinta, tive uma alergia 48 horas depois. Então, de acordo com a queixa do paciente, existem várias baterias, vários tipos de substâncias químicas que você pode testar. Quem vai guiar qual a substância química que o paciente vai usar, olha ali, ó. Isso é um tipo de bateria. Essa é a bateria cosmético e padrão. Que legal. Que é um padrão geral das principais substâncias químicas que estão nos cosméticos, por exemplo. Ali no shampoo, na tinta, o outro shampoo, ali nos esmaltes. tinta, hidratante, né? Esmalte tem um pouco, mas tem uma específica para esmalte, tem uma específica para série capilar, que são os shampoos, que são as tintas de cabelo. Então a gente tem substâncias específicas para... Ó, tá vendo essa daí que legal? São várias baterias, né? A gente geralmente usa em média umas 30, 40 por vez em cada teste, né? Nossa, tudo isso? Existem mais de porque tem muito, né? 60, 80 tipos de substâncias químicas, geralmente que você pode testar no paciente, mas você precisa guiar, né? Porque senão fica aleatório. Né? Aí o teste fica meio... Geralmente a gente guia de acordo com a clínica do paciente. Até porque fica um teste caro, se você for fazer de tudo de uma vez, né, doutora? Exatamente. E é assim, ó, pode falar, dá tempo de falar isso aqui, pode. Ó? Isso aqui é uma substância, né? Uma substância química, que isso aqui é o tioglicato de amônio. Essa substância química, ela está presente em conservante de shampoo, né? Presente em shampoo e alguns condicionadores também, tá? Então, geralmente a gente pega, são essas câmerazinhas aqui, ó. Né? Cada câmerazinha dessa é uma substância química. Que legal. Né? Então, você coloca aqui a substância química, ó, um pouquinho, tá vendo? Geralmente tem que colocar bem pouquinho, não pode exagerar. Isso. Então, a gente vai usar, geralmente são 40 seringuinhas dessa, cada um com uma substância química, de acordo com a clínica do paciente. Então, você vai usar essa série esmalte, vou usar a bateria regional, né? São outras substâncias químicas. E a gente coloca, geralmente, todas as substâncias químicas e a gente tem um adesivinho, ó. Então, a gente tira o adesivo, né? Ó, tá vendo? Que legal. E a gente cola nas costas do paciente. Nas costas? Você cola nas costas, tem uma foto ali, depois se puder voltar, você cola nas costas do paciente e o teste, ele precisa de 6 dias para fazer o teste. E aí fica ali 6 dias. Olha, não, na verdade você cola a substância, certo? E essa substância vai entrar em contato com a pele do paciente. 48 horas depois a gente retira isso daí. Tá. A gente retira e faz uma marcação, que apareceu, acho que depois tem uma foto mostrando a gente retirando e fazendo a marcação. A gente marca, aí a gente vê e numera, né? 1, 2, 3, de acordo com a substância aqui, ó. Que você colocou tem em cada um númerozinho deles. aqui, ó, tá vendo ali? Você enumera, então tem 1, 2, 3, 4 e vamos começar a ver se o paciente reagiu ou não. Então você faz uma leitura com 48 horas, você vê se reagiu, mas não acabou o teste por aí. Você pode fazer uma nova leitura em 96 horas. Então, geralmente, a gente coloca o teste na segunda. O paciente retorna na quarta-feira no consultório para você retirar o teste e ver se aconteceu alguma reação. Esse foi com 96 horas, olha. E depois, na sexta-feira, a gente faz uma nova leitura para ver se essa reação piorou ou se aconteceu a reação. Porque uma reação de contato, ela pode ser tardia. Eu já tive paciente, por exemplo, que eu tive uma adolescente uma vez que foi no consultório e falou que ela se maquiou para um baile de formatura, usou uma maquiagem e ela falou, doutora, na quarta-feira seguinte, isso foi numa sexta-feira o baile, na quarta-feira seguinte ela ficou transfigurada. Falou, doutora, será que foi a maquiagem? Eu falei, pode sim, porque você pode ter uma reação tardia. Até 5 dias depois, 4 dias depois. Por isso que o teste você precisa aplicar na segunda e fazer a leitura na sexta. E doutora, qual é a pior complicação que pode dar? A gente pode dar anafilaxia. A anafilaxia é aquela reação grave, onde você tem edema de olhos, edema de boca, edema de glote.
Eu nunca vi uma anafilaxia com edema de glote, mas eu já vi reações bem graves de alergia à tintura de cabelo. Eu tive uma adolescente que ela foi parar no hospital. A mãe disse que ela ficou transfigurada. E assim, começou uma dermatite também na orelha, essa mesma paciente, assim, carne viva. Demorou, teve que fazer corticoide oral, tivemos que fazer uma série de coisas para ela poder melhorar, ela ficou traumatizada. Tanto que deu várias substâncias químicas na série capilar que eu fiz nela, né? Eu fiz um teste de contato, coloquei substâncias só, como eu imaginei que era uma tintura de cabelo, que aconteceu 24 horas depois que ela tinha pintado o cabelo, eu fiz só para a série capilar, né? Então, usei todas as substâncias que estão nas tintas e aí veio mais de 5 substâncias químicas que ela era alérgica e fez lesão com bolhas nas costas dela. E que dor também, né? É muito perigoso mesmo, então a gente tem que fazer o diagnóstico correto. Que interessante. Então, ó, se você em casa já passou alguma situação parecida, né? Isso. Porque a gente sente, às vezes, na hora, como a doutora disse, pode ser tardiamente, né? Pode. Você fez uma coisa num dia e depois de 3, 4 dias apareceu. Fique atento, faça o teste, porque pode ser o primeiro aviso para você de algo muito ruim que pode vir. Exatamente. Eu falo, tem que procurar o alergista para a gente ver o que está acontecendo. Quanto mais exposição você tiver a uma substância suspeita, pior é a reação. Vai se expondo e vai piorando a reação. Muito bom. Doutora, seja sempre bem-vinda. Vamos falar mais de alergia, por favor. Muito obrigada. Pode me chamar que eu venho. Muito obrigada. Você de casa, se ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, manda pra gente, mas também pergunta pra doutora. Segue a doutora, ó, @doutora Renata, ó, tudo junto, Garbossi Frige, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela. O telefone é o 12 3913 6154, da Vitaclean. Um beijo, doutora. Obrigada, ótimo final querida. de semana. Muito Seja bem-vinda, viu? Para você também. Muito bom. A gente tem que ficar muito atento, né? A tudo. Ao que a gente come, ao que a gente passa, né? No corpo, no rosto, na cabeça. E, ó, se deu uma feridinha, se deu uma ardida, não é? Fica atento e vai saber um pouquinho mais sobre isso para você não sofrer.